CTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E aí, Gui, tudo bom com você? Boa tarde. Sou a Barbie Girl. Se você quer ser meu namorado. Eu vou parar aqui, porque senão gera cortes. Boa tarde, Medina. Cá, todos os nossos ouvintes. Eu pensei que você ia completar a música. Eu também achei, já Eu tava preparado pra animado, dançar. mas imediatamente eu falei, putz, vai rolar o corte. Aí é melhor a gente se precaver, fazer um head, né? Ultimamente é importante fazer aí alguns heads. Então simbora. Mas muito provavelmente minha mulher já tá ali engatilhando, colocou 2 mini contratinhos sem me avisar. É o tipo de evento que eu fico sabendo na hora. Boa, ô Gui Cunha. Explicar um pouco dessa movimentação de mercado. Pra gente abrir falando de Barbie, né, Gui? Porque tá meio paradinho agora, não é? Agora à tarde. Ou você conta pra gente que dá pra fazer algo mais no mercado hoje? Eu tava em mentoria com os melhores traders do Brasil e a gente muito foi falar de gerenciamento de risco, carteira previdenciária, virada de ciclo de bolsa, porque de fato é isso, né? Nós estamos tirando leite de pedra, Medina. Foi bom o dia hoje, não foi ruim, mas novamente, né? Uma compra de dólar e uma venda de índice e não conseguimos mais reproduzir trades que são aqueles trades legais, estudados, desenhados, né? Juntando macro, mais análise técnica, não. Foi uma comprinha de dólar nessa paulada que rolou, uma venda de índice naquele primeiro toque perto dos 119.500 pontos e só, isso índice futuro. E o mercado acionário nesse volume não dá, né? Você tem que realmente ter uma visão aí um pouco mais estendida. Dá para fazer uns day trade? Dá, mas o risco ele fica muito mais elevado. Fomos felizes, né, num movimento adverso da análise técnica que foi a Intelbras, ainda tem muito para rolar, mas de ontem para hoje chamou a atenção o contexto do preço da ação, mas muito difícil, muito chato e realmente podemos falar de Barbie, podemos falar de qualquer outra coisa, mas o mercado a gente vai realmente colocar prazos mais estendidos para poder projetar aqui para o nosso ouvinte. Perfeito, o Guilherme Cunha aqui conosco. Você manda a sua mensagem também, pode tirar qualquer dúvida com o Gui, hein? Gui tá aqui com a gente por mais uma horinha, mais ou menos, né, o Gui? Pra gente falar um pouquinho sobre o pregão, até um pouco menos do que isso, pra gente explicar as movimentações do mercado nessa quinta-feira. Mas, ô Gui, ainda analisando um pouco mais do dia, daquilo que você viu hoje, do ponto de vista de ações de papel, algo que te chamou mais atenção? Essa alta forte de Natura no dia de hoje te surpreende após mais de um relatório recomendando compra para os papéis de Natura, ô Gui? O que mais tem te chamado a atenção para hoje? Olha, Medina, a Natura foi interessante, porque foi a maior queda de ontem, né? Natura estava sendo contemplada nas maiores quedas da data de ontem, hoje chamou o comprador, num volume até um pouco mais interessante no que diz respeito ao contexto do dia, mas as maiores distorções estão nos micos, né? Então os micos aí da vida, empresas de baixa liquidez, elas que chamam mais atenção, ou com quedas mais acentuadas, ou com altas que não fazia muito sentido ou não estava previsto. Quando a gente olha a tríplice coroa, banco acabou trazendo uma perspectiva que não era, né? Então o Itaú da vida, eu vejo lá os R$30 sendo alcançado, mas não era hoje o contexto de um dia comprador de bancão, e aí Itaú é uma grande surpresa, um dos motivos e pontuações que engajam o Ibovespa para cima. Petrobras, as duras penas, consegue ficar acima dos 29, e até mesmo o que me decepciona um pouco é a Vale, porque vai fechar abaixo dos 68, tá desenhando fechar abaixo de R$68 a Vale, e aí no final das contas isso dá uma tristeza aí para os próximos pregões, porque hoje tinha tudo para a Vale ficar acima de 68 e andar bem. Mas a grande surpresa é de fato os miquinho caindo 10, miquinho subindo 8, então a queda da liquidez, o que está gerando volatilidade, são nas empresas que possuem menor liquidez. E cabe aí uma cultura inútil? Nexp3, depois que me perguntaram, eu fiquei acompanhando. Hoje, historicamente, teve um negócio de um único lote na companhia Nexp3, está no 0-0, e é uma empresa listada aí que teve um negócio no dia. Qual que é? Explica aí. Nexp3. Nexp3. A gente chegou a falar desse papel aqui já, né? Falou mais de uma vez, Medina. Exato. Falou até com o Kevin.
Pois é, tá estável. Nesse momento, R$6,64. Boa, você tá mandando aqui a sua mensagem, tô rindo da galera aqui também, que fica O pessoal tá te um zoando, brincando hein? com o outro, viu? Mas tranquilo, pessoal, tranquilo. E o pessoal queria te ouvir cantar também, viu, o Gui? Às 3h43. Nos Estados Unidos, o Gui, temporada de balanço até agora, tem algo que te chama atenção? Tem algo que te surpreendeu? Esse movimento de Netflix no dia de hoje, depois do balanço de ontem, Gui, uma queda de 8% lá na Nasdaq hoje, tá ajudando a trazer a Nasdaq pra baixo hoje, Gui. Acho que foi o primeiro movimento que chama mais atenção. Netflix e Tesla, né? O que a gente pode contextualizar no movimento desses balanços? Não foram catastróficos e o mercado tá corrigindo. Contexto adicional. Putz, esticou o mercado todo, né? Então, o que a gente pode entender no cenário da Nasdaq e a bolsa como um todo americana é: se entrega consenso, você é rei. Porque o consenso já estava para baixo, as ações inflacionaram, o consenso, o mercado ainda continua comprando a ideia. Entregou consenso mais, tá no preço ali e vamos embora. Agora, se você entrega abaixo do consenso, o mercado, com exceção de bancão, que é diferente, né, todo o cenário e contexto, você vai ser penalizado. Mas eu falei pela manhã e reforço à tarde. Que baita de oportunidade para quem é prazo maior. Porque a Netflix trouxe mais assinantes, apesar da queda da receita, e todo mundo sabe que numa empresa de crescimento como a Netflix, obter novos assinantes, isso é extremamente importante e relevante para a análise do investidor. E a Tesla, mesma coisa, né? Foi pontualmente alguns custos adicionais, a qual diminuiu a lucratividade, mas está longe de falar que Tesla merecia apanhar os seus 8, 9% pós uma entrega de balanço que eu classifico como saudável. Então, tem muita gente acompanhando aí a highlight da notícia, né? Entregou menos do que o consenso e já está saindo fora, mas porque está lucrando muito. Esses papéis andaram demais, mas eu vejo que a tendência é de alta para ambos. Perfeito. O Ademir José tá mandando várias mensagens aqui, viu, Gui, no nosso chat do YouTube. Verdade. Ele falando: vendem tudo e investem em Vale. Ele mandou aqui a mensagem dele. Não perguntem, apenas coloquem. O Ademir José, Vale não, desculpa, Petrobras. Petrobras. Falou: por favor, ele tá pedindo, invistam, Petri 4, compre agora. Ele tá mandando o Ademir Tá de José sobre brincadeira, Petrobras. Ademir. Você tá de brincadeira, você tá movimentando o chat, então. Se fosse Vale, né, seria ainda um contexto que a gente poderia falar um pouco mais a respeito da commodity, ciclo e tudo mais. Brincadeiras à parte, Ademir, você pode estar extremamente correto, mas não é o meu cenário base não, tá? De compra de Petrobras, que nem você escreveu aí no chat, né? Nem vou perguntar, mas dificilmente eu compro antes de materializar alguns racionais que nós temos referente a preço de distribuição de dividendo, alta de petróleo versus o abrasileiramento do combustível, enfim. Parte técnica sugere realmente isso, né? Que podemos trazer um movimento comprador e romper as suas máximas, mas eu ainda continuo cético e eu não vejo que é por esse lado que vai vender tudo e comprar Petro e sorrir. Pode ser que ele esteja certo, mas só o tempo irá dizer e não tem muito risco, outras variantes envolvidas que não tá aí no gráfico e a gente precisa acompanhar. Perfeito, Guilherme Cunha. Bom, as perguntas estão chegando aqui, hein? Muita gente participando aqui com a gente. Daqui a pouco a gente tem surpresa aí pro Gui Cunha também, mas as perguntas não param de chegar, viu, Camila? Vamos trazer os ouvintes pra roda. Quem foi que mandou mensagem aqui pro Guilherme Cunha, hein? Olha, Medina, a gente vai começar lá pelo nosso canal do YouTube, porque o canal JPS foi o primeiro a mandar mensagem aqui pro Gui. Ele falou: ô Gui, quando puder, você pode, por favor, analisar a BB Seguridade? Claro, porra, pediu com um jeitinho assim, que jeito viu, que a né? gente fala. Não, fala de novo, Camila. Por favor, você pode analisar. Quando você puder, você pode analisar a BB Seguridade? Que lindo bebê Seguridade, viu, pessoal? Tava tocando a máxima agora há pouco, viu, Tava Gui? Tá mesmo. subindo 1,89%. E ficou técnico, né? Bebê Seguridade tá bonito por demais da conta porque também está técnico. O Bebê Seguridade tá divulgando um dividendo extraordinário. Extraordinário. E essa queda da taxa de juros tende a tracionar uma movimentação de recuo de lucratividade que o mercado já penalizou. Então, toda vez que invadir R$30, é um cenário mais comprador para a BB Seguridade. Eu vejo o papel ter 10% de upside, pelo menos, lá voltando a patamares de R$33 e ainda recebeu um dividendo gordo, dividendo estratosférico. BB Seguridade não dá para falar que não é compra aí, não. Boa, vamos lá então, voltando pro nosso canal do YouTube.
Ô Gui, ó, agora tem o Fábio Borges. O Fábio Borges, ele falou assim: ô Gui, lojas Quero a R$5 ou local web a R$6,30? Qual das duas até a virada do ano? Me perguntaram, não sei se foi você, inclusive, meu querido ouvinte, mas nas caixinhas de pergunta me perguntaram: lojas Quero, Magalu ou local web? Escolha uma para até o final do ano. Cara, é muito difícil, porque o momento é em particular em cada um. E aí eu vou olhar mais a parte técnica da coisa. Local web é quanto? R$5. Local web é R$5, é interessante, muito interessante. Não, perdão, Gui, lojas Quero a R$5 ou local web a R$6,30? R$6,30 local web não, que ainda tem uma possibilidade de voltar perto dos R$5, então ó, subiu! Se decepcionar, balanço, volta para a parte de 5. Então você tem um drawdown ainda bem significativo. LJQQ3 a 5? Isso. O desenho é o mesmo, mas o fundamento é diferente. Todo mundo vai entender agora. Quando a gente vai para lojas Quero, os R$5 tem aí uma perspectiva até um pouco mais para baixo, né? Pode indo buscar lá a faixa dos R$4 num cenário totalmente adverso. Mas o que cada empresa faz e por que cada um tem uma sensibilidade diferente, talvez, na intensidade da queda do juro? Quando a gente fala de local web, já tem relatório falando da dificuldade da companhia. Então a taxa de juros refresca. Quando a gente fala de lojas Quero, já tá ruim, já faz um tempo, igual a Tenda. Só que lojas Quero é varejo de construção civil. Putz, uma queda de juros é um alívio e uma expectativa muito grande para o mercado na ponta compradora. Então, nesse case, nesse cenário, se LJQQ3 voltasse a R$5, eu entraria ao invés de comprar local web no patamar ali também dos seus R$6 e pouquinho. Lojas Quero, inclusive, tem um pouco de participação aí na companhia. Boa, Gui. Tô vendo aqui lá no nosso canal na verdade, no nosso WhatsApp, o Guerreiro, aqui de São Paulo mesmo, ele falou assim: ô Gui, faz uma análise, por favor, de 3R Petroleum. Essa é a mais fácil de todas, e inclusive tá na ponta da língua. Estamos prosperando em RRP3, 3R Petróleo. O contexto da 3R, pessoal, petróleo. Então acorda olhando o petróleo, fique viciado em começar a entender o ciclo do petróleo, porque o petróleo para cima é as Junior Oils ganhando força e a 3R tava para trás, tava esquecida, tava aí. É uma empresa com muita volatilidade. Você já falou aqui antes, mas é bom repetir, né, Gui? Das Junior Oils, hoje é a sua preferida. É a maior... É o upside maior. Distorção. Você fala aqui por fundamentos, é Prio, né, que você gosta mais. E 3R é o maior upside, é isso? Prio mercado e é o número, né? Prio é o melhor fundamento. Então por isso que ela andou consistente. 3R não é a empresa mais legal de todas na ponta do fundamento. Você fala assim, nossa, que empresa legal, eu vou comprar. Não, a gente está comprando o movimento do relatório de produção, polo de Potiguar e rompimento técnico dos R$33. Por buscar os 43 é um movimento basicamente direto e reto e ainda assim poderíamos estar falando que o papel tá barato. Então, se o petróleo não decepcionar nos próximos dias, né, o petróleo começar a acordar azedo, caindo, a 3R Petróleo corre o risco de ser um susto positivo, né, o Kinder Ovo do bem durante essas próximas semanas. Boa, Gui, eu adorei o Kinder Ovo do bem, até dei uma travada aqui. Vamos lá pro nosso YouTube novamente, então, porque, o Daniel Pagnin, ele falou: o que esperar de Semin, que vai divulgar o resultado no dia 3 de agosto, Gui? As mineradoras tendem a vir bem. Acho que essa é a situação de número 1. As mineradoras tendem a vir bem como um todo. Semin, chegando perto dos R$4 é compra. Seja você trader, seja você um investidor, a faixa dos R$4 e R$3,80 ela é bem sugestiva para segurar um pouco o reggae aí de mau humor das mineradoras, em específico a Semin. Então, esperaria ainda um pouquinho, né, o mais próximo possível dos R$4. Trader tem uma expectativa de pegar um retorno aí base de 4,25 e depois 4,50. E se vier qualquer coisa acima de consenso, que é o cenário, né, depois do relatório da Vale dá um otimismo interessante para as mineradoras como um todo, e Semin não vai ficar de fora, de voltar para as máximas perto dos R$5 ali, que foi gerado recentemente, tá? Então não tem upside também estratosférico, não é o trade do trimestre, mas está desenhado aí, está bem mais perto de uma região apetitosa compra do que no meio do caminho e você ficar perdido no trade. Então gosto de Semin e espero um resultado
minimamente acima do consenso do mercado. Ô Gui, lá na Station, o Sérgio Barbosa, ele perguntou, ele falou que Sequoia tá na mínima histórica e perguntou se já cabe uma entrada pra swing trade. Eu tô, né? Eu fiquei girando esse papel muito, comprando... E o volume hoje tá grande, hein? A gente olha aí no... É desesperador. O volume de vendas em Sequoia é muito forte, caindo 8,5% hoje, Gui. A gente ficou girando esse papel, comprava, subia 6, 7% e saía com 70%. Comprava, até aconteceu, né? Puf, vai lá e afunda. O mercado, a gente já falou, né? Com Sequoia não tem mais fundamento. Sequoia foi reduzido, eu vi hoje, né? Seu 1,1 bi. O que é real ali de questão de material, ativo circulante, é em torno de 660 milhões. Os fundamentos são muito ruins, mas os 660 milhões não compete com a ação abaixo de R$2, né? Podendo chegar até os famosos 2,40. É comprar a faca caindo de empresas sem fundamento. Então, se você quiser entrar em cases malucos como esse, nossa, é uma participação mínima do seu capital, né, exposto em bolsa, para fazer a aposta do fato relevante. É o painel urgente Mover Pro. Fato relevante, alguém comprou. Isso. Trouxe ali uma perspectiva de aquisição dos ativos de Sequoia ou até mesmo um M&A aí, né? Uma fusão e aquisição. Mas não tem tempo, não tem prazo, não tem nada. Então, se você tem um dinheiro esquecido, aquele dinheiro que você compraria uma loteria, mas não quer sair de casa para ir para a loteria, é a Sequoia. E eu nunca vou esquecer. Todo mundo me perguntava a Sequoia lá nos R$4. E nós falávamos, tá com a vida ganha, tá sem problema, boletos pagos, ninguém tá te enchendo o saco, compre Sequoia, você arruma um problema. Então agora perto de R$1 não é nem tanto problema assim, a gente já sabe o fundo do poço, projetado o caos a 84 centavos. Boa, Gui. Vamos lá, então, voltando agora lá para nossa Station, que tem bastante mensagem, viu? Você sente aí na sua cadeirinha aí, Gui, porque hoje você vai responder mensagem, viu? Vamos lá, ó. Agora o nosso ouvinte Gustavo Bertini, ele tá falando que você tem o domínio total do que faz, você é um mestre dos mestres. Mas o Rafael, ele quer saber mesmo, é de Braskem. Braskem, que dizer de Braskem? Lançou mais 2 novas temporadas. De quem irá ficar com o Braskem? Temporada renovada, né, Gui? Pô, Mais um ano, pelo menos foi o que disse a Petrobras, né? eu não assisti essas séries de 10 temporadas aí, né? Grey's Anatomy. Não tive esse prazer aí. Friends, que é essas séries Não. longas e famosas. Mas aí o pessoal deve cansar uma hora, né? Você fala assim, putz, faz tempo que eu assisto trem aí, não tem o final, né? E aí Braskem, sexta-feira, levantou essa bandeira, né? Acabou, vão me comprar. E aí todo mundo tava naquele episódio de quem ficará com o Braskem. Aí renovaram mais 2 temporadas e aí acaba machucando o investidor de curto prazo alavancado, como é muitos. Eu fiz 1,5 mão, falei ali, né, também na mentoria, até os R$19, não, minto, pessoal, R$22 é uma possibilidade de queda ainda, mas quando a gente fala no Morning Call, juntamente com o analista e ver ali alguns estudos, principalmente de fluxo, né? A queda podendo fazer um repique, inclusive sustentável, me agrada estar comprado em Braskem também, principalmente nesse cenário de balanço. Não está falando de uma empresa, com todo respeito a Sequoia, né? A gente não pode comparar Braskem com Sequoia, que a gente tem que ficar torcendo para alguém comprar para ela subir. Ela tem capacidade de subir por ela mesma. Braskem tem fundamento, Braskem tem resultado, Braskem é analisado e colocado em carteiras. Então tem essa grande oscilação que machuca o curto prazo, mas Braskem, perto de R$23, no nosso querido e humilde entendimento, é compra. Boa, Gui. Ó, lá na Station também, o Gustavo Bertini, ele te elogiou, claro, há pouco, na verdade, mas agora ele falou assim, ô Gui, fundo do Tanuri montou posição esses dias em West Wing e onde eles põem a mão normalmente costuma dar uma subida. Qual que é a sua opinião? Bom, Bertini é um patrimônio histórico da comunidade. Beijo pra você, Bertini. Um cara sensacional, que você esteja prosperando muito. Apesar do fundo ter montado a posição, quando a gente olha pros IPOs recentes, que não entregaram lucro, o mercado não tá comprando a vontade de poder carregar esse movimento de um formato saudável. Então montou posição,
o mercado fez 100% de alta. Mas qual que é a perspectiva de trazer um resultado positivo? Esse é o X da questão, né? Então, vou até puxar aqui, eu acho que vale a pena a gente investir esse tempo. Como é que é os números da West e as expectativas dela? Ó, West, comércio varejista, bateu o mínimo 86 centavos. Ainda acumula esse mês uma queda de 23% depois daquela paulada que foi do início da montagem da posição. Só que, ó, o que a gente começa a pegar forte, né? ROI negativo, a empresa não tem uma alavancagem, isso é um dos únicos pontos óbvios aqui para a gente poder contemplar. Mas olha as empresas relacionadas quando a gente olha aqui no central do estudo. A gente vê Centauro, Móvel, Pets, Lojas Quero-Quero, Saraiva e Lojas Americanas. Então você vê um combo aí um pouco mais pesado aí nas empresas de comparação. E aí o 2021 e 2022, resultados péssimos, resultados catastróficos que acabam trazendo essa expectativa de preço mais perto de R$1. A única chance que tem, Bertini, de você prosperar nesse trade e voltar para perto de R$2,20 é o segundo trimestre entregar lucro, nem que seja R$1. Porque o quarto trimestre foi pesadelo, o pior da história, mas reduziu muito o prejuízo no primeiro tri. Então, se realmente saiu o segundo trimestre, o S3, acima do consenso e colocou R$1 de lucro, o papel volta naquelas máximas. Se entregar R$1 de prejuízo, muito provavelmente o papel volte para perto de R$1 e se tiver alavancado vai machucar. Às 4 em ponto, hein? Não esqueça de deixar o like aqui na plataforma. Então, com 1.246 likes, meta aqui de 1.300. Manda a sua mensagem aqui com a gente. Um abraço pro Fabrício, Charles Moura Neto comentando que as bolsas americanas estão devolvendo, estão recuando nesse momento, trazendo aqui S&P cai 0,60%, Nasdaq 100 cai 2,22%. Antes de falar de dólar, Gui, já que saiu o ajuste agora, sobre bolsas americanas com essa queda, principalmente na Nasdaq, a gente tá vendo Tesla caindo fortemente, hoje também depois de balanço, Gui, caindo 9%. A pergunta aqui, se a do Charles Moura, é que se as bolsas americanas finalmente estão iniciando a correção, Gui. Que assim seja, né? Porque a gente fala aqui, nada subirá numa linha reta. O que está acontecendo lá? Apesar de aumento de taxa de juros, vários riscos de dados econômicos inflacionários, a bolsa continua subindo e subindo sem parar. Então, tomara que seja um movimento de correção para que gere oportunidade para todos, né? Inclusive. Mas eu vejo que pode ser pontual, Medina. Não coloco a temporada de balanço dos Estados Unidos naquela queda esperada pelos analistas de média de 6,5%, não. Eu vejo que jogaram a régua para baixo e a gente tende a continuar presenciando a temporada de balanços consenso mais, o que faz com que não tenha uma queda, uma correção por preço muito grande, assim como a nossa bolsa. Nossa bolsa corrigiu? Foi para 112, 110 mil pontos? Ou inclusive tem essa perspectiva? Não, ela vem corrigindo por tempo. Então pode ter dias de queda, 2, 3% ali uma outra semana, mas para chamar novos compradores e o resultado daqui para frente das empresas serem mais positivos do que negativos. Netflix e Tesla foi, entre aspas, uma inauguração de balanços não tão saudáveis, assim, não tão agradáveis de contemplar, mas eu não vejo consolidado dessa forma, não. E tinha muita gente achando que os papéis de Tesla estavam caros, né, Gui? Perto ali dos $300, tava bem esticado. A gente até observar, né, que desde maio ali, o papel só tava subindo só, né, Gui? Isso, e não pode falar nem que é queda, é igual se o IRB cair 15% nos próximos dias. Vai falar que caiu, corrigiu? Não, o IRB estava no limbo, teve uma alta aí superior a 60%, 70%. Essa queda ainda acaba chamando novos compradores. Tenda caindo 20%, nada. Papel subiu 200%. Então, é sim uma queda, obviamente, tá no gráfico, é vermelho, mas a gente não pode falar que startou correção, que agora o resultado vai começar a gerar novos vendedores. Não, acho que é um movimento mais técnico e os próximos balanços tendem a continuar fortes. Perfeito, às 4 horas e 2 minutos. Gui, vamos falar de dólar também? Ontem você trouxe que o dólar era a grande notícia do mercado. E hoje, hein? Moeda americana avançando nesse momento, o dólar futuro subindo 0,27%, Gui. R$4,813, Gui. Ê, Dolinho! Tá parado. Parado, Medina. Não afunda lá pros 4,70 e alguma coisa, assim como também não rompe o 4,834 pra dar alegria. Hoje deu essa pernada aí, ó. Pernada salvadora, pernada do bem. Fez um ajuste um pouco mais
altista, né? Então, é o primeiro, inclusive. Os últimos dias, o ajuste estava puxando um mercado mais para baixo, depois ele fez esse movimento de alta. Mas não dá... Chato. O mercado de dólar aqui no Brasil pesado, DXY ontem e hoje subiu, e o mercado aqui ainda muito resiliente, indo naquela nossa tese que o WDOQ é um dos últimos contratos baixistas óbvios, né? Face à política monetária, o juro real ainda é muito expressivo, o custo de carrego ainda é extremamente elevado, a rolagem pode ser mais compradora, mas em meio a esse cenário chato pra caramba de volume, o dólar tá nessa também, né? Diário, fechando sempre perto dos R$ 4,80. O que dá pra fazer hoje, né? Pra baixo nada, não vejo possibilidades de comprar dólar agora após ajuste diário, mas se chegar perto do 4,834, ou seja, subindo 15, 20 pontos, pode trazer um cenário aí de venda de scalping rápido para o dólar, fazer algum cascalho, mas dormir líquido no dólar é a melhor situação, não dá para comprar e não dá para vender ainda não. Tá certo, às 4h04, o Gui Cunha fica mais um tempinho com a gente. Aproveitando que a gente tá falando de dólar, a gente trouxe o cenário do exterior também, o Gui, o Fabrício, ele te trouxe aqui uma provocação. Ele perguntou, será que a recessão americana foi cancelada? Ele disse, as notícias são de queda da taxa de inflação, queda do desemprego, economia aquecida, mas a dívida pública americana vem crescendo cada vez mais, chegando a 2 trilhões e 300 bilhões de dólares em junho. Isso representa mais dinheiro dispensado em pagamentos de juros e menos investimentos na produtividade e crescimento do país. Onde será que isso vai parar? É a provocação que o Fabrício te trouxe aqui no YouTube, Gui. E é uma provocação simplesmente sensacional, né? Porque eu fui um dos primeiros malucos a falar em recessão americana. Um dos primeiros. E o que aconteceu? Só dado maluco e trazendo essa reviravolta e bagunçando a cabeça de muita gente. Mas exatamente a provocação é a resposta, né? Não tá cancelada. E em qualquer momento isso vem a ser cobrado. Eu ainda acredito fortemente que por tamanha competência, né, do Banco Central americano, mesmo assim erraram o time da taxa de juros. Ninguém lá estava acostumado com inflação. Ninguém. E, inclusive, aquela queda do final do ano passado na Bolsa de Valores tentou trazer um sentimento de empobrecimento da população para controlar o consumo que foi furada, né? O mercado continua muito forte e isso vai chegar à conta e a conta em dólar. Mas parece que estão barrigando essa conta para o próximo governo, caso venha acontecer. Inclusive, né, uma troca de governo lá nos Estados Unidos. Vejo que a recessão não está cancelada, qualquer momento ainda pode ser cobrada. Um dos motivos de sempre a gente ter 2 pés atrás antes de poder embarcar numa compra e num estudo mais aprofundado na Bolsa Americana. Nunca vá contra, mas não acho que está tudo bem, que está cancelado a recessão e é daqui para cima. Podemos ser surpreendidos sim. Perfeito, o Gui, trazendo essa visão a respeito do cenário americano. Inclusive teve um relatório do Bank of America divulgado nessa quinta-feira, dizendo que apesar dos números recentes de inflação nos Estados Unidos terem renovado o ânimo dos investidores, ainda há cautela com a velocidade de desinflação no país. De acordo com um relatório divulgado pela instituição financeira, no documento do BOFA ressalta que há dúvidas sobre as respostas das políticas americanas para a luta contra a inflação. Com isso, o banco prevê uma valorização do dólar esse ano, o Gui. Até o restante de 2023, você tá na cabeça um dólar mais valorizado ou desvalorizado, Gui, para mercados emergentes como o Brasil? A gente recebeu relatórios, né, colocando 4,40 Goldman Sachs. Não acredito, não. Mas eu não acredito por um contexto também muito mais macro do que qualquer coisa. É justo, o dólar tem tecnicamente 4,27. Não é um ponto chutado, tá chutando, não. É um ponto técnico que é antes de pandemia. Né? Então a gente vê uma retomada muito consistente da economia brasileira. Isso não é Guilherme que está falando, isso são os números que nos mostram. Então teria uma possibilidade até dos R$ 4,27 serem atingidos aí nos próximos 1 ano e meio, 2. O porém, que nem você me perguntou, segundo semestre a gente tem 1 turbilhão de movimentação a serem contextualizadas, né? que impactam o câmbio. É commodity bagunçado pra caramba o seu quadro de cotação, é queda de juros no Brasil e alta nos Estados Unidos. Quando que você viu isso? Quando que você viu o Brasil, tô caindo juros aqui, estimulando a economia, e os Estados Unidos subindo os juros para controle de inflação? Então tudo isso movimenta muito dinheiro
e expectativa de um negócio chamado Asset Allocation, né? Palavra bonita da Faria Lima, onde que se coloca o dinheiro de acordo com esses acontecimentos. E isso pode trazer um dólar a 4,60, aí eu defendo. 4,61, inclusive rápido, podemos ver um dólar ser atingido num movimento de retorno de gringo comprador de bolsa e também ainda uma atratividade significativa dentro do nosso carrego e renda fixa. Então 4,60, ok. 4,40 já acho difícil. Então 4,60 podendo ser as mínimas desse ano e até aí num cenário muito maravilhoso, 2024, saímos da lateralização e começamos de um ano de expansão. 4,40 e 4,27 é o preço justo do câmbio nesse cenário otimista. Ó, Gui, eu tô vendo aqui os papéis de Enjoei em leilão, hein? Uma alta de 21,53%, 1,75, ô Gui. Que explica essa alta forte em Enjoei hoje, hein? Baixa liquidez, fato relevante, né? Saiu o fato relevante da companhia. Comprou o Elo 7, né? Teve aquisição aí e é uma das primeiras. Então, ninguém me xinga aí, Enju, mas fez um IPO, botou dinheiro no caixa e investiu dinheiro em renda fixa. Fez o que a Enju fez. O quê? Né? Não acredito. Uai. Então não comprou 4, 5 plataformas, teve um custo mais elevado, mas uma expectativa de aumento de receita e aí transformar numa empresa cada vez mais lucrativa. Não. Foi inteligente que fez? Talvez sim, que teve muita gente, né, muitas empresas que fizeram IPO e acabou errando na administração do recurso e penaliza no preço. Agora a Enju acabou guardando o recurso, fez uma aquisição, não vai surpreender e quadruplicar, quintuplicar de preço. Eu acho que não tem ainda esse corpo na parte fundamentalista para podermos falar sobre isso. Desde 2020, que era um auge, né, das companhias, não entregou um trimestre de lucratividade. Mas agora, comprando as empresas, se reestruturando, pode ser que sim. Comprei em Enjoei, cara, só para aquelas maluquices de cenário macro e um trade especulativo. Agora, se tiver 2 trimestres positivos, e de novo, não é brincadeira que a gente fala, R$1. Se prova R$1 positivo aí uma empresa dessa, começa um rally muito grande. Então, podemos falar que Enju tá barato, tem que ter comprador. Não pode ser sazonal assim, senão volta tudo. Mas se começar a engatar comprador, o papel é merecedor de pelo menos voltar boa parte da sua queda após a IPO, que acumulado de até agora, nos últimos 12 meses, é 50% de alta agora com essa cacetada de 20%, mas o seu IPO é feio de ver. Saiu do leilão em alta de 19,44%, R$1,72. Bom, as perguntas não param de chegar. Vamos fazer mais uma bateria de perguntas aqui pro Guilherme Cunha. Quem é que tá mandando pergunta aí pro Gui, viu, Camila? Agora é o José Leroy. Ele falou, ô Gui, seguindo o seu bordão, onde tem rasgada, poderia analisar Unifique, por favor? Unifique? Fique 3. Fique 3. E aí, ô Gui, você acompanha esse papel? Não, mas eu vou olhar. Já tem um movimento um pouco diferente, né, do cenário mais convencional ali de volume / preço, mas é um desenho técnico bem bonitinho, chegou num suporte agora extremamente relevante, não pode perder, ainda está num movimento altista para prazos maiores, mas se perder essa região dos 3,90 a 3,80, começa a projetar uma queda um pouco mais expressiva, mas é bem técnico. Se por algum acaso o papel voltar para a faixa dos 3,60, é bem importante estar no radar e colocar também numa ponta compradora para trade, tá, pessoal? Puramente preço. E se romper as suas máximas feita recente aí em R$ 4,28, o cenário também é interessante, otimista, R$ 4,72. Risco e retorno de 1 para 1, sempre interessante pautar onde vai estar seu stop e onde está seu ganho. É um papel que quedas podem ser sim classificado como oportunidade de compra. Boa, Gui. Tô vendo lá na Station que o Albino Vieira, ele perguntou se raiz 4 tá bom pra fazer swing trade. Pô, papel certo na hora certa, no contexto certo. Sinceridade do homem. É sensacional. Aí sim, é mais fácil. Tudo chega perto dos R$ 4,00 é legal. Tá mirando a alta do máximo do movimento nos R$ 4,72. Então tem que pegar e ter um risco e retorno inteligente. Comprar agora, você já sabe que você pode tomar um recuo mínimo até os R$ 4,00, mas essa Raizen tá muito forte, embicando pra cima, é só alegria. Boa, o Rogério Perboni tá falando aqui que a Enjoei, ele acha que é o mico do mico. Você também acha, Gui? Cara, eu vou falar pra você que um momento a gente comprou Enjoei, né, num preço real de R$1 e pouquinho. Hoje na mentoria me perguntaram, puta, vamos estopar? Eu falei, segura aí.
que nem realmente mico do mico, não tem muito mais o que você projetar, a não ser queda de Selic e empurrar tudo essas small caps numa paulada só. Então, já estando posicionado, ok, mas é mico do mico comprar agora, eu acho que de novo, é uma aposta. Mas aí se você me perguntar, né, qual que é a diferença de comprar em Ju e Sequoia? Basicamente nenhuma. É apostas idênticas, você só vai mudar o que você está olhando, né? Você está olhando o ativo, o circulante, o que pode ser vendido e pegar uma pauladinha, se vier a acontecer que é um cenário meio que óbvio, ou você está olhando uma melhoria do cenário macro numa empresa que guardou um dinheiro de IPO. Também é inteligente. Não é o mico do mico, mas podendo ser colocado todo mundo no mesmo lugar. 4 horas e 15 minutos. Guilherme Cunha vai ficar mais um tempinho aqui com a gente, hein, Gui? Tem muitas perguntas chegando, galera querendo saber muito da sua opinião em diversos ativos, mas eu peço pro pessoal deixar o like dentro do YouTube. Você que tá na Station, dá uma passadinha lá no youtube.com/tcinvestimentos. Na nossa transmissão, deixa o like também, porque ajuda a divulgar a TC Rádio para cada vez mais pessoas. Então não esqueça de deixar o like na sua transmissão. Ô, Camila, vamos trazer mais perguntas da galera? Vamos trazer então, Medina, porque tem gente lá na Station, na verdade o Leonardo Pereira na Station, ele quer saber o que você acha de Banco Inter. INBR 32. Ele mesmo. Cara, Banco Inter, graficamente agora tá maravilhoso, não dá pra falar que não. A empresa começou a trazer números melhores, o que é muito produtivo aí pra contextualizar para o nosso ouvinte. Se nesse segundo trimestre voltar a ter uma qualidade de balanço igual foi o primeiro tri, não vejo por que não, direto e reto 23 e 33. Máxima do movimento, que foi a chegada após o movimento lá da dupla listagem que virou Nasdaq depois. Então o objetivo é ir romper essas máximas em 23 e 33, caso apresente um resultado legal. Tá muito bonito o gráfico, tá querendo romper essa resistência e tá com cara que vai rompendo, onde tem rasgada, 23 e 33. Boa! Boa, vamos lá então. Ó, tô vendo aqui lá no nosso chat do YouTube que o nosso ouvinte Jorge McFly, nossa, isso aí, voltei pros anos 2000, ele falou, ô Gui, você fala sobre Unipar para longo prazo? Unipar para longo prazo, quem sou eu para falar, né? Os maiores do Brasil compram Unipar para prazos maiores e, no final das contas, volta numa primeira região de compra, tá? Então, se você for usar fundamento mais gráfico, você tem 3 entradas em Unipar durante esses próximos períodos, que é R$ 76,00, R$ 68,80, R$ 63,36. Ah, tá, tem espaço ainda pra descer um pouquinho, Gui. Podendo cair tudo que subiu aí, né? Numa entrega de um balanço catastrófico. É cenário base? Não é. Por isso que até mesmo essa faixa aí dos R$ 76,00 já é sugestiva para uma movimentação compradora. Unipar não tem nada que desabone, pessoal. Para prazos maiores é uma alta bem consistente, bem bonita. Só deixa desenhado, né? Porque é uma rasgada. Subiu bem aí nesse contexto do segundo trimestre de 2023. Se voltar para perto de R$ 70,00, que pode vir a acontecer sim, numa queda inclusive azeda de bolsa de valores na temporada de balanço, é uma baita de uma oportunidade para prazos maiores, principalmente. Ó, Gui, eu tô vendo aqui os papéis da Braskem em leilão, hein? Uma queda de 1,90% na mínima do dia, R$ 24,25 para os papéis da Braskem. Mínima do dia, você já trouxe, né? É o impacto da novela alongada, né, Gui? Isso. Porque só teve uma alta no meio do caminho por causa do fim da novela. Novela alongada, até 22 pode vir a acontecer a tragédia aí de Volde de Braskem. Aí só vai virar de ouro no balanço realmente. Boa! Mais perguntas que chegam, Camila. A gente tem mais o quê? Uns 10 minutinhos com o Guilherme Cunha ainda. Então dá pra gente fazer umas 3 perguntinhas pro Gui Cunha fazer análise. Fechou, então. O Irã Araújo, lá no YouTube, ele quer saber o preço-alvo de Qualicorp. Vixe! Qualicorp tá difícil, hein, pessoal? Qualicorp pra trade tá legal. De vez em quando eu me pego no black market, né? O mercado negro, fazendo algumas operações no nosso eu lírico particular ali. Porque a empresa tá num quadro de cotação muito triste, né? E pode trazer uma perspectiva a qualquer momento de uma melhoria. Vem de um produto muito rentável, né? O plano de saúde, na sua cadeia de distribuição, ele é muito rentável e pode vir a surpreender a qualquer momento. Teve troca de governança, a gente já ouviu aqui outros contribuidores o que pensam a respeito da companhia e também dos seus controladores, o que faz
o meu estudo aqui, técnico, junto com fundamento, é muito semelhante ao que tem nos relatórios. Relatórios Brasil afora é R$ 7,00. E aqui eu vejo o famoso 6,34, preço ante-março, podendo ser contemplado ainda esse ano. Mas vocês têm que ver aí que é um risco muito elevado. A empresa veio reduzindo desde 2020, pandemia, que foi estratosférico para ela, até agora, trimestre após trimestre, redução de margem, chegou a pagar dividendos estratosféricos e hoje em dia é contestada a sua sustentabilidade. É papel especulativo, tá? Péssimo para ficar carregando, mas o objetivo é 6,34. Boa, Gui. Vamos lá, então, novamente para o nosso canal do YouTube. Olha, tem mensagem, viu? Tem gente aqui pedindo já papel que já foi, Braskem já foi. Dá uma voltadinha aí na live que o Gui já falou sobre. Ô, Gui, o Roberto Stefani, ele tá perguntando se Bradesco tem chance de atingir R$20 até o final desse ano. Até 21. Tem possibilidades futurológicas, projetando melhorias do balanço igual foi o primeiro tri. Acredito? Não. Por isso que eu saí. Né? E fui pro Itaú Unibanco. Num cenário de queda de juros, isso é legal entender também todo o contexto do setor financeiro bancário. Quer solidez? Agora é Itaú e Banco do Brasil. Solidez, pessoal. Não quero ficar rico. Quero fazer um upside maravilhoso, né? Aquele trade que você posta a boleta. Não, quer paz. Itaú e Banco do Brasil já são balanços sólidos e tendem a continuar a permanecer numa paz muito grande. Quer alavancar? Talvez tenha uma boleta mais interessante, uma porcentagem mais elevada, é Santander e Bradesco. Por que isso? Porque tem risco maior. Quanto maior o risco, maior é a probabilidade do ganho. Quanto menor o risco, menor é a probabilidade do ganho. Premissa básica do mundo dos investimentos. Lembrando sobre as premissas básicas de investimentos, a gente olha Santander, balanço frágil, tem a política ainda daquele movimento do PIS/COFINS, todo mundo fica mais pessimista, o papel está descansando. Integra consenso mais, Santander, e zerou o risco de PIS/COFINS, o mercado corre atrás do que não comprou e vai jogar o papel de Santander para cima. Ok, só queria contextualizar. Quando a gente traz Bradesco, nós falávamos aqui, né? R$17. R$17, quando a gente olha o retrovisor de Bradesco mais o último balanço, você chega numa matemática lá que é próximo dos R$17 o preço justo. Quando você pega faz a geração de caixa futuro, todas as expectativas do Bradesco, você chega no número 21. Junto também com um movimento técnico aí bonitinho do Bradesco. Só que daí você começa a ver os riscos que tem no meio do caminho até essa próxima fase dos 17 aos 21. É atender via. É diminuir taxa de juros, você voltar para o varejo, emprestar dinheiro e ter novos PDDs. É esse movimento que faz com que o Bradesco tenha algum risco adicional, não nos seus números e no seu gráfico, assim como a gente também pauta alguns como Petrobras, que faz dar um medinho adicional você comprar em cima do preço justo. Então tem possibilidade de, mas não é cenário base. Mas se chegar não é surpresa, porque é uma expectativa também na análise fundamentalista. Se não tiver nenhum problema em via, adicionalmente na queda de juros, não emprestar ruim para o varejo, que o Bradesco é muito bom para atender o varejo, mas se errar a mão de novo, aumenta o PDD, o papel volta para 15,55 até quiçá R$14. Boa, Gui. Inclusive, tô vendo aqui que os papéis de Braskem estão em leilão, viu? Ô Gui, tem muita gente aqui comentando, viu? Putz, é tanto comentário que às vezes a gente até fica pensando o que será que a gente fala, mas tem muita gente perguntando o que aconteceu com Tesla, Gui. A Tesla é balanço. Balanço que não entregou o que o mercado estava querendo, aí esticou bem também, é uma verdade. Mas se eu falar para você aqui, nos estudos de análise técnica, tá atualizadinho aqui já. Não é uma queda mais estratosférica que a gente tem que esperar, não, mas 9, 10% chega num suporte bizarro e onde já tem muita gente chamando ali compras, apregoando compras para poder restabelecer uma conexão com a companhia. Então eu não vejo que Tesla vai ficar caindo agora, vai sequenciar um movimento de correção, nada disso. Cair mais 9, 10%, já adequa o preço e vida que segue. Boa! Vamos trazer, então, acho que tá a última, né, Medina? Pergunta aqui do nosso dia. Dá tempo de mais um tempinho algumas? Ainda. Vamos lá, então vamos lá. Então o pessoal gosta aqui. O nosso ouvinte aqui, Viva la Vida, ele mandou uma cachaça escrito Cachaça Decisão. Aí ele falou, bora tomar uma decisão, Gui. Entra em Sebave?
É uma oportunidade com sentimento de ódio. Né? Então, Sebavi precisa de volume, né? Sebavi é a única empresa que você pode contextualizar uma tese de alumínio legal, que é o que está rolando pro segundo semestre. Pra onde você vai fugir? Sebavi. Aí teve o Thiagão da Massa do Bradesco, o cara ficou marcado aqui na TC Rádio, que trouxe o primeiro relatório de venda de Sebavi. Então, Sebavi já vinha caindo, estava se recuperando, e aí chega um relatório que começa a dar uma desanimada cada vez mais em cima do ativo. 4,47, 4,44, grandes suportes fortes da análise aí do Bruno Mazzoni, analista técnico. E tem uma perspectiva de voltar para 6,50 até R$ 8,00, mediante a bons fundamentos, que o alumínio fez ali a parte dela e tende a contextualizar balanços interessantes, segundo, terceiro e quarto TRI de 2023 em Sebavi. Então você tem que comprar fundamento, e comprar fundamento às vezes te decepciona em tempo, né? Porque daí não é hoje, semana que vem, aqui a 3 meses, ou seja, trimestre que vem. É uma tese, onde você tem que continuar acompanhando o alumínio, continuar acompanhando o movimento dos resultados trimestrais e se Sebavi manteve a sua eficiência. Sebavi não é mico, Sebavi não tem fundamentos duvidosos ao ponto de jogar o papel aí mirando a R$1. Não é esse tipo de case, mas pode demorar. E aí, num cenário que a gente está numa eminência de romper máximas históricas e alguns papéis aí subir mais 20%, 30% numa linha reta, é ruim você às vezes estar cozinhando em Sebavi. Então, comprar a Sebavi é uma ótima? É. Eu fico girando aí também a Sebavi nessa faixa de preço. Não vou ficar de fora desse case. Mas tem que estar ciente que pode atrapalhar, em questão de tempo, o seu planejamento. Perfeito. Ô Gui, saiu um urgente aqui no painel Mover Pro que explica até aquela informação que a gente trouxe antes de Braskem na mínima. Urgente no painel Mover Pro, Tribunal de Contas da União deve pedir suspensão de processos de venda da Braskem. Então, Braskem recua, entra em leilão com esse risco do TCU suspender a venda, o Gui. Então, o TCU entrando em jogo e aí se torna uma judicialização do processo, o Gui. Complica ainda mais pensando pro investidor de Braskem? Muito. Porque parece que... Quer que eu traduza na nossa analogia lá? Bota aí na tela o Kendall aí quando saiu a notícia, Andrezão. Olha ali, ó. O que aconteceu com o Braskem. Isso. Eita! Porque o que tá traduzindo o que você acabou de falar na nossa analogia é o seguinte. O ator principal de Braskem não quer fazer a próxima temporada. Só que ninguém assistiu o último episódio, ué. Então, todo mundo vai contra o movimento. E é isso. Você tem que estar com o ingresso na mão para ver se você vai conseguir ou não assistir o último episódio, se vão achar um dublê, né, o que vai rolar aí nessa novela de Braskem. Mas azedou sim. Esse fato relevante não é interessante. Se Braskem não tiver alguma movimentação muito interessante no cenário de balanço, rompeu os 22 é stop. Perfeito, o Guilherme Cunha, ó, o Guilherme Rodrigues, ele pegou um refrigerante pipoca aqui, Gui, depois dessa informação, já tá acompanhando, o Alexandre Calvo dizendo, segue a novela de Braskem, então a informação que pintou no painel Mover Pro, de acordo com as informações que a gente observa da Mover, o TCU deve pedir a suspensão do processo de venda da Braskem, a gente fica de olho com mais detalhes daqui a pouquinho com o Machado da Costa, aqui no nosso Expresso da Tarde, sobre essa questão da Braskem. Ele vai trazer mais informações sobre esse assunto daqui a pouquinho no nosso programa. Dá tempo agora da última pergunta dos ouvintes. Ô Camila, traz pra gente. A gente vai trazer um mico, então, porque o canal Rivotril, ele falou, ô Gui, analisa, por favor, os papéis de Veste SA Estilo. Veste SA Estilo é VSTE3, que é um miquinho que saiu de recuperação judicial, Gui. Conheço tudo lá. E perdi muito dinheiro lá também, inclusive, na companhia antiga Lely Blanc, Grupo Restock. Mas o cenário é outro, né? Acho que vale a pena a gente realmente atualizar e contextualizar todos. LLS3, por muito tempo, ficou gerando trade de R$4 para R$4,40, R$4 até R$5,20. Foi feito esse movimento depois de pandemia. E no final das contas, a empresa, junto com todas as outras empresas do setor, caiu de R$4 e R$4,40 para a faixa de R$1 e pouquinho. Então, o aumento da política monetária, adicionalmente pela ineficiência da própria companhia, que tinha uma alavancagem bilionária, fez com que tivesse uma queda mais acentuada. Porém, o
que foi feito na companhia Leliblan, LLS3? Chegou um fundo de investimento, organizou a casa e falou o seguinte, deve 1,1 bilhão, era esse valor também. Eu vou girar isso para equity e vamos seguir vida aí com a empresa, porque são marcas gigantescas. A gente está falando de Grupo Restock, é do Dalina, John, Rosa Chá, né? Então a gente está falando aí de algumas marcas que tem um ticket muito elevado e uma margem também bem interessante. Então nesse cenário de queda de taxa de juros, que foi um dos movimentos que fez penalizar bastante o ativo, pode subir bem. E aí nós temos uma live, não sei se está fechado ou não, para assinantes do TC, que nós falamos exatamente a cobertura do TC na gestão anterior ali, Matrix, em cima da companhia, com a possibilidade de dobrar de preço, agora que a empresa voltou a ser lucrativa. Então, tudo que tinha atrapalhando o papel, né, que era um alto endividamento e a taxa de juros elevada, está prosperando a favor. Não tem mais o endividamento, tem a queda de juros e já entregou lucratividade no relatório anterior. Então, é um balanço importante para ficar de olho, porque se começar a contextualizar igual uma regra, colocou 2, 3 trimestres positivo, o papel dobra de preço e ainda fica barato. Guilherme Cunha. Gui, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço a você. Eu deixo espaço primeiro pro seu destaque final, viu, Gui? Ô, Gui, O que você traz aqui? Daqui a pouco a gente traz o primeiro destaque final, viu, Gui? Destaque final? É. Eu tava que dá pra pensando... imaginar aí? Até, tem meia horinha de pregão ainda, tem os futuros até às 6, sobre dólar. O que você tava pensando por aí, Gui? O destaque estava mais puxado para a companhia Grupo Restock, que eu tinha bisbilhotado ali no chat e vocês me trouxeram. Dólar chegou a ter um movimentinho aí de alta e não chegou ali na nossa região para poder trazer uma perspectiva de trade. Índice futuro engatou forte aí um movimento de compra e no oposto lá dos Estados Unidos da América, que foi rompendo as mínimas, eu só ficaria de olho nas expectativas para compra de curto prazo. Então pega as empresas que distorceram bem, empresas que caíram hoje sem muito fundamento pela queda de juros, pela queda de volume, que tendem agora a trazer uma perspectiva mais positiva, tanto para o dia de hoje, como também a abertura do dia de amanhã. Até mesmo o Braskem entrou um fluxo comprador. Então alguém está chegando na vontade do trade, que é tradicional, hein? É o quarto dia que a gente vê o período da tarde fazendo recuperação tanto do Ibov à vista quanto do Ibov futuro. Mas é arrumar sarna para se coçar. Eu também ficaria de fora, descansaria, porque amanhã o pregão tende a ser mais volátil. Maravilha. Gui Cunha, a gente terminou o programa falando do filme Barbie, que estreia hoje ali. O pessoal até deu uma zoada na gente, ô Gui Cunha. Mas chegou pra gente também a imagem do pôster oficial, que estão em cinemas em todo o Brasil. Bota aí, Andrezão. Olha aí! Eita! Esse é o trader Que do homem, respeito. né, cara? É o trader quem? de Esse respeito. quem é o trader do respeito? Guilherme Respeito. Cunha. 2 anos Gostou, Gui? atrás, 2 anos atrás, como eu tava mais, né? Corado. Topetinho tava bonitão ali, hein? É isso. Ah, tá igual, Gui, tá Minha igual. primeira foto desceu, o cara chegou e falou assim, ó, vem aqui tirar as fotos. Eu passei um gelzão brabo, ó. Coisa boa demais, ó. Só tem que... Tava com o lookinho Itaú aí ainda, Só hein? tem que ajeitar ali, o Gui, nas imagens, porque não é somente nos cinemas 20 de julho, é todos os dias na TC Rádio aqui, né? Exatamente. Todos os dias aqui na TC Rádio, todo dia que tem pregão tem Guilherme Cunha, e é com esse post que a gente encerra a sua participação, Gui. Grande abraço. Um beijo do Cunha! Assistam a Barbie, vai ser recorde histórico de tudo quanto é coisa. Sem alavancagem, tamo junto. Fui. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.